Quantos de vocês estão cientes de que você passa muito mais tempo do que deveria sentindo-se culpado e condenado? Alguém aqui? Ok. Com certeza eu me senti assim por muitos anos da minha vida e me levou muito tempo e muito da Palavra de Deus e do Espírito Santo lidando comigo para eu começar a perceber realmente o quanto isso é absolutamente inútil. Hoje eu quero falar com você sobre o quanto a culpa e a condenação nos aprisionam e nos mantêm no mesmo lugar e assim nos sentimos culpados sobre as coisas que estamos fazendo de errado, mas então, enquanto estamos nessa culpa, nós nunca conseguimos realmente parar de fazê-las e fazer progressos. Para que nós possamos crescer espiritualmente, nós temos de aprender quem nós somos em Cristo, que pela sua grande e maravilhosa graça e misericórdia, Ele não somente perdoou todos os nossos pecados, mas também Ele nos deu a sua própria justiça. E então nós temos retidão com Deus, legalmente, por causa do sangue de Cristo, mesmo que nós ainda façamos coisas erradas. Então a justiça imputada é um dom de Deus. Ela é um dom que nos permite aprender a andar em retidão e, gradualmente, ao longo de um período de tempo, fazer mais e mais e mais o que é certo. Porque nos foi imputada a justiça. Deus nunca espera que nós produzamos alguma coisa que Ele não nos deu uma semente pela primeira vez em nossas vidas. Como Deus poderia nos dizer para sermos pacientes? Sem a semente da paciência, nós não temos nenhuma capacidade, a menos que Deus nos dê. Como Ele poderia nos dizer para caminhar em paz no mundo conturbado em que vivemos, se Ele não nos desse uma semente de paz? E eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, como crentes, que você já tem no momento em que você nasceu de novo. Quero dizer, Deus, Ele colocou em nós sementes do seu próprio caráter em nosso espírito. Nós temos o Deus vivo no interior de nós e a Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito Santo. Não o espírito ímpio, mas o fruto do Espírito Santo, o amor. Você tem a capacidade de amar as pessoas e eu também. A alegria. Nossa alegria não se baseia nas circunstâncias. Podemos ter uma alegria que é encontrada somente em Deus. Paz. Paciência, todos esses frutos do Espírito, autocontrole, o que você acha disso? A humildade, a mansidão, assim não há nenhum sentido em ir por aí dizendo eu não consigo me controlar, porque nós temos o autocontrole, podemos dizer eu não quero me controlar, ou eu não sou forte o suficiente ainda para me controlar, mas precisamos confessar, e eu acredito em fazer isso em voz alta, aquilo que nós já temos como dom de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou paciente. Você diz, você não é? Bem, mas eu sou aqui dentro, eu sou, e eu só estou trabalhando com Deus para mover daqui para aí, onde isso realmente pode abençoar alguma pessoa. Então, você está totalmente carregado e equipado para ser uma influência dinâmica no mundo de hoje. Você apenas tem que crer nisso, acreditar, e assim essa culpa é uma armadilha. Algum de vocês já esteve em uma esteira e ela estava assim, muito rápido e você sentiu que você queria sair, mas você não conseguiu sair até que encontrou alguma forma de desligá-la? Alguém já teve essa experiência e você ainda sentia como se estivesse quase caindo? É assim que acontece com a culpa, é como uma esteira que apenas nos mantém indo, mas não realiza nada. O que é que a culpa realiza em nós? É uma cilada. Ela nos pressiona em direção aos nossos problemas, ao invés de nos tirar para fora deles. Eu não sei se todo mundo teve problema com a culpa como eu, mas eu te digo, foi um pesadelo na minha vida. Sendo abusada quando criança por meu pai, cresci sentindo que algo estava errado comigo e que foi culpa minha, quando realmente não foi culpa minha. E tudo que você tem a fazer é se enraizar nesse tipo de pensamento. Quando criança. E rapaz, isso pode realmente fazer estragos em você nos próximos anos. E sabe, mesmo que você tenha pais que dizem o que há de errado com você, por que não faz isso, por que não faz aquilo? E especialmente te comparando com outros irmãos ou professores que o fazem ou amigos que o fazem. Não há muitos de nós que chegam à idade jovem adulta
sem o diabo fazer suas obras através de uma ou várias pessoas para tentar nos fazer sentir muito mal com nós mesmos e para nos fazer sentir como se houvesse algo errado com a gente, que de alguma forma temos de corrigir, mas nós nem sequer sabemos realmente o que é e muito menos como corrigi-lo, de modo que andamos por aí nos sentindo mal sobre nós mesmos. E sempre que fazemos isso, torna-se impossível aproveitar a vida. E é então impossível crescer espiritualmente na nossa caminhada com Deus. E então, às vezes, fora da infelicidade, finalmente chegamos a um lugar onde entregamos nossa vida a Cristo. E aí nós o recebemos, nascemos de novo, mas ainda vivemos na infelicidade se nós não entendermos que ainda vamos cometer erros. Deus sabia disso e é por isso que Ele enviou Jesus. Ninguém pode manifestar a perfeição nesta terra enquanto estiver em um corpo carnal, mas uma das coisas que podemos fazer e devemos fazer e temos que fazer é crescer. Graças a Deus, eu não tenho que fazer tantas coisas estúpidas como eu fiz há 30 anos atrás. Eu nem mesmo farei tantas coisas estúpidas como eu fiz há 5 anos atrás ou mesmo há 1 ano, e eu estou declarando a esta altura que no próximo ano eu vou ser melhor do que eu sou agora, neste ano aqui. E você também. E é com isso que Deus se importa. É com isso que Ele se preocupa. Põe isso na sua cabeça hoje, por favor. Ele olha para o nosso coração. E assim, quando abrimos a Escritura, na quinta-feira à noite, sobre perseguir a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, essa é uma Escritura assustadora. É como, Mas veja, Deus me fez perceber que a palavra imperativa lá é perseguir. É perseguir. Perseguir significa desejar ir atrás com toda a sua energia e toda a sua força. Deixa eu te dizer, Deus não é secundário em nossa vida. Ele não é algo da manhã de domingo. Ele é o principal em tudo. Todas as coisas nele vivemos, nos movemos, respiramos e temos o nosso ser. Sem ele nós não somos nada e por isso perseguimos como alguém que é viciado e que deseja mais da presença de Deus em nossas vidas o tempo todo. E é por isso que eu te cumprimento por tirar uma manhã de sábado, quando você poderia estar no sofá assistindo TV ou qualquer outra coisa que as pessoas fazem no sábado de manhã. Sair, sabe, tomar um grande café em algum lugar, ou o que seja. Em vez disso, você tirou essas 2 horas de sua vida ocupada para vir aqui e sentar-se aqui com outros crentes na presença de Deus, apenas para fazer 2 coisas, adorar a Deus e ouvir a palavra. Então, palmas para você. Palmas para você, palmas para você, palmas para você. Amém? E mesmo aqueles de vocês assistindo pela televisão agora, eu os cumprimento porque você tirou um tempo de sua vida para assistir a esse programa de TV por 30 minutos, que é todo sobre aprender a amar a Deus e aprender o quanto Ele te ama e como viver a vida que Deus quer que você viva. Não podemos amadurecer se não formos educados e não podemos amadurecer se nós arrastarmos todos os nossos erros de ontem para hoje. Assim, onde quer que você esteja com Deus agora, eu quero que você tome uma decisão. Sim, eu fui um completo patife, mas eu sinto muito. Eu quero melhorar. Eu acredito que Deus perdoa a mim completamente e Ele se esqueceu dos meus pecados. Ele os removeu tanto quanto o leste se afasta do oeste. Então eu vou parar de me lembrar do que Deus esqueceu. Eu vou parar de falar com Ele sobre coisas que Ele nem sequer se lembra. E eu não vou só falar do meu passado. Eu vou falar do meu futuro, porque Jesus morreu para eu ter um grande futuro. Amém? Eu não sei exatamente o que vou fazer sobre isso, mas com certeza eu vou de alguma forma passar mais tempo e eu estou procurando maneiras criativas para ensinar as pessoas a importância vital e desesperada da maturidade espiritual. Depois que nascemos de novo, a próxima coisa mais importante é passar o resto da sua vida crescendo, buscando a santidade, a semelhança com Cristo. Agora, eu só vou ver algumas escrituras que vimos ontem, porque eu acho que elas são importantes como fechamento. Nunca dói ouvi-las 2 vezes. Em seguida, vamos continuar daqui. Mateus 5:48. Você, portanto, deve ser perfeito. Isso é assustador. A menos que você tenha amplificada, crescendo em completa maturidade, piedade, em mente e caráter. Tendo atingido a altura adequada, a virtude, a integridade, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele está dizendo, olhe, vamos pensar
pensar nisso. Por um minuto, vamos apenas supor que Deus está bem ali no pódio, Ele é perfeito, então Ele é o meu objetivo, Ele é o meu padrão de vida. E eu estou aqui, e eu sou muito imperfeita, mas vou até Ele e digo, sinto muito por meus pecados, assim, Ele me diz do meu pecado, Ele vem viver no meu interior, e porque Deus não pode estar em qualquer lugar que não seja perfeito e santo, Ele tem que me limpar por dentro antes que Ele possa vir viver aqui. Amém? Estão comigo? E assim, Deus, por sua graça e misericórdia, me limpa no interior e em seguida Ele vive ali o resto da minha vida. E assim eu passo o resto da minha vida me movendo em direção à sua perfeição, aprendendo a falar bem, aprendendo a pensar direito, aprendendo a ter uma boa atitude, aprendendo como tratar as pessoas, aprendendo a ser obediente a Deus. Eu estou animada com isso. Isso não é um fardo para mim, não é algo que eu temo ou eu receio. Eu estou tão animada com isso. E a única maneira pela qual eu posso aprender a crescer é se eu estiver totalmente aberta à convicção do Espírito Santo. Querido Deus, por favor, me mostre o que há de errado comigo. Por favor, não me deixe viver no auto-engano, pensando que eu tenho isso completamente e julgando outras pessoas por tudo que eu vejo de errado nelas. Deus, por favor, nunca me deixe sozinho na minha bagunça. A pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós seria Deus nos deixar em paz e ficarmos do jeito que nós somos e nunca mudarmos. Assim, quando você vai à igreja, ouve uma mensagem que te convence, ou você liga a um programa de TV, ou você coloca um ensinamento em um de seus dispositivos, ou você está lendo a Bíblia e você estiver convencido, essa é a melhor notícia que você pode eventualmente ter. Mas não deixe esta convicção se tornar uma condenação, porque se fizer isso, você pega essa coisa linda que Deus está tentando fazer em sua vida e você deixa o diabo pegar isso e fazer estragos em sua vida. Quantos sabem o que digo quando eu falo que quando você se convence, antes que possa se virar, isso pode se transformar em condenação? Isso é um pesadelo. Fique animado quando Deus mostrar que algo está errado com você. Isso é realmente bom, não me obrigue a fazer isso 12 vezes. Vamos lá em Apocalipse, está dizendo que Deus, Ele somente disciplina aqueles a quem Ele ama muito eternamente. E Amplificada diz que Ele lhe conta suas faltas. Porque no mundo somos sempre tão preocupados com o que há de errado com todo mundo, vamos deixar Deus lidar conosco. Você não pode mudar qualquer outra pessoa mesmo. Então pare de passar a vida tentando fazer o que não pode fazer, mas você pode trabalhar com o Espírito Santo para mudança em sua própria vida. Efésios 4:15. Essa coisa sobre a verdade, você vai saber a verdade vos libertará. Mas eu digo isso o tempo todo, não é a verdade sobre alguém que vai libertar você. Deus, ajuda-me a andar na verdade. Essa deve ser uma oração diária. Ajude-me, Senhor, a andar na verdade. Mostre para mim. Antes deixemos nossas vidas com amor expressar a verdade em todas as coisas. Falando verdadeiramente, lidando verdadeiramente e vivendo verdadeiramente. Envolvidos no amor, cresçamos em todos os sentidos, em tudo, naquele que é o cabeça. Bem, está colocando isso claramente. Ele diz que uma vez que nós amamos a verdade, agora podemos começar a crescer. Em todos os sentidos, em todas as coisas. A Bíblia nos adverte sobre o engano. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. É dia de escrituras, vou ver quantas posso jogar em você. Amém, obrigada. 1 Pedro 2:2. Como bebês recém-nascidos, vocês devem ansiar, ter sede, procurar com todo zelo leite espiritual puro, que significa a palavra de Deus, para que por ele possam ser alimentados e crescer em sua completa salvação. O que isso significa? O que isso significa? Que nós vamos tomar essas coisas que Deus fez em nós. Todos digam, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas eu poderia te dizer, bem sim, você não agiu certo? Então, diante disso, qual deve ser a sua resposta de volta? Sua resposta deve ser, bem, eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus eu não estou onde eu estava. Eu estou bem, eu estou no caminho. Amém?
Eu estou tão feliz. As pessoas dizem, bem, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, Você sabe, Deus um dia me disse, graças a Deus, você está passando. Você não está presa no meio. As pessoas no mundo nem podem dizer que estão passando, elas nem sequer conhecem a saída. Mas nós sim, crescemos em completa salvação. Então o que isso significa é que eu passo minha vida inteira, sim, é um compromisso para toda a vida. Não diga coisas como, bem, quando é que eu vou parar de ver estas coisas erradas comigo? Nunca. Nunca. Mas isso só nos faz lembrar como Deus é bom. Isso nos lembra o quão maravilhoso Ele é, por querer um relacionamento conosco. Filipenses 2, 12 e 13. Muito longo na amplificada, mas vale a pena ler. Verso 12. Portanto, meus queridos, como vocês já têm obedecido às minhas sugestões, então agora não só com o entusiasmo que mostraram na minha presença, mas muito mais agora quando eu estou ausente. E assim acho que poderia dizer hoje, você está muito entusiasmado quando estou aqui pregando para você, mas agora, quando eu sair, eu quero que você mostre o mesmo entusiasmo quando você estiver em casa sozinho e Deus começar a lidar com você. Amém? Exercite-se, cultive, execute a meta e complete totalmente a sua própria salvação. Agora, isso não significa trabalhar para a sua salvação. Isso significa trabalhar com Deus. Assim, o que Deus fez em você pode ser trabalhado no seu exterior. Eu amo esse. Assim, então, aqui ele está dizendo, exercite-se, sabe? Eu me exercito 3 vezes por semana. E quando eu comecei, eu não tinha qualquer músculo visível. Mas eu tinha músculos em algum lugar em mim. Eu tinha capacidade muscular, mas eles eram tão pequeninos, músculos bebês. Mas agora, cara, tem algumas coisas acontecendo aqui. Veja. Eu sou sólida. Mas isso veio depois de 10 anos me exercitando. E se eu quiser desenvolver meus músculos espirituais e quiser ficar forte, sabe o quê? Eu poderia perder tudo isso em cerca de 3 meses. Portanto, eu tenho que continuar me exercitando, e é por isso que, como crentes, nós temos que continuar na palavra, continuar mantendo contato com Deus e estar perto de outros crentes e continuar confessando a palavra. Sinceramente, eu não sei como alguém que está abraçado por Deus poderia ficar entediado como cristão, eu não entendo. Porque eu não sei sobre você, mas Deus está fazendo alguma coisa na minha vida o tempo inteiro. Exercite a sua própria salvação. E então, isto nos diz como viver com cuidado. Então, exercite, cultive, execute a meta e complete a sua própria salvação com reverência e todo temor e tremor e autoconfiança, com cuidado, sensibilidade de consciência, vigilantes contra a tentação, timidamente retrocedendo do que possa ofender a Deus e desacreditar o seu nome. Eu amo o verso 13, porque se eu só ler o 12, eu estou cansada. Verso 13, não em sua própria força. Aleluia! Não em sua própria força. Pois isso é Deus que o tempo todo efetua e trabalha em vocês. Ele energiza e cria em vocês o poder e o desejo de querer, de trabalhar e de viver a sua boa vontade. Então aqui está. E isso é realmente incrível. Assim, Deus sendo perfeito, e aqui estou eu sou nascido de novo, e eu tenho essas pequenas incoerências aqui que eu quero mudar, eu estou começando a ficar convicta sobre estas coisas que eu não estava convicta antes de conhecer Jesus, e assim o Espírito Santo está lidando comigo, e Ele está me chamando para Ele, me chamando para Ele, e vai ser essa coisa duradoura. Então agora, se eu não tomar cuidado, o que eu começo a fazer é tentar mudar. Você diz, bem, não é isso que você está nos dizendo para fazer? Não, o que eu estou dizendo para fazer é entregar-se. Entregar-se à obra do Espírito Santo. Eu não posso mudar a mim mesma, mas posso estudar a palavra. Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso sair com algumas pessoas que podem ter uma boa influência em minha vida. Amém? Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso querer mudar, eu posso orar para Deus mudar-me.
E eu posso depender de sua graça, porque o negócio é este. No minuto em que começamos a tentar fazer o que Deus nos pediu para fazer, sem pedir-lhe para nos ajudar, agora ele se ofende. Não, você não vai fazê-lo sem mim. Vai ser eu ou você, mas nós dois não vai. Vamos, eu tentei tanto mudar a mim mesma, eu tentei até que eu quase morri, sabe? Quer dizer, eu jejuei até diminuir o meu manequim, eu era igual a este pequeno pedaço de pessoa tentando mudar, eu vou mudar. O diabo não vai mandar na minha vida, eu repreendo esse diabo em mim. E sabe que eu descobri o que resistir ao diabo realmente significa? Não significa se livrar de todos os seus problemas. Não significa viver sem qualquer problema em sua vida ou qualquer dificuldade. Significa que quando você está tendo problemas, aprenda de Deus e deixe-o dar-lhe a força para não agir como o diabo, mas agir como Deus agiria. Vamos lá. Basta ter uma boa atitude quando você sabe que tem algo chegando que não vai ser muito agradável. E é assim que você resiste ao diabo. Deixando esse fruto do Espírito que está em você sair daí e se apoiar em Deus. Então, quando eu digo a vocês para mudar, por favor, não vá para casa e tente, vá para casa e creia. Amém? Vá para casa e passe mais tempo com Deus, pendure-se na videira. Por acaso você já viu uma macieira, alguma árvore frutífera por aí? Não, a fruta sai nos ramos e todos os ramos estão pendurados sobre a videira. Jesus. Oh, meu Deus, eu quero tanto ser como Jesus é, ser obediente a você. Deus, você tem que ajudar-me, ajuda-me. Agora, isso também não significa que eu não coloco nenhum esforço, mas não é um esforço carnal, é um esforço no poder do Espírito Santo. E a cada passo do caminho estou dizendo, Deus, eu preciso de você. Então, nós sabemos que Deus recebe o crédito. Em 1 Pedro 5,10 diz, depois de ter sofrido um pouco, Deus de toda graça o completará e o fará o que você deve ser. Bem, porque eu tenho que sofrer primeiro por um tempo. Porque no mundo é assim. E é isso que eu sinto que Deus está me mostrando com esta escritura. Quando pedimos a Deus para nos livrar de alguma coisa, mesmo que seja a sua vontade, e o desejo de mudar-me venha dele, e eu estou orando a vontade dele de volta para ele, por que então não acontece imediatamente? Porque muitas vezes Deus quer nos dar um período de tempo para apenas sofrer, essa é a palavra que a Bíblia usa. Então, quando acontecem as mudanças, nós sabemos 100% que foi Deus. Amém? Bem, lembre-se que a culpa é uma armadilha e ela só te pressiona para os seus problemas ao invés de tirá-los dos problemas. Assim, aprenda a dizer a Deus a culpa e receba o perdão do Senhor e faça isso hoje. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em